Oi galera, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Fácil Aprendizado, o canal que fala sobre diversos assuntos que cercam a nossa atualidade. E não há assunto melhor para abrirmos o nosso canal, o nosso primeiro vídeo, do que crise na Venezuela. É um assunto que está em todos os jornais, todas as notícias, que já todo mundo está ouvindo falar. A crise na Venezuela ela é composta por 3 pontos principais: a crise econômica, a crise política e a crise social. Desses 3 pilares, eu vou falar sobre 2 aqui nesse primeiro vídeo. A crise política e a crise política e a crise social. A crise econômica eu vou poder falar em outro vídeo, porque ela é um pouco mais complicada e complexa, fala sobre alguns assuntos de economia, e é melhor falar isso em um vídeo separado, para o vídeo também não ficar muito longo. Então deixe nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e dê o like. Mas nesse vídeo vamos falar sobre a crise sociopolítica. Por que a crise sociopolítica? Porque a crise política e a crise social estão ganhando muita popularidade no jornal por causa daquela polêmica com o presidente interino autoproclamado Juan Guaidó. Eu vou falar um pouco mais na frente. Então, a crise política e social se inicia quando o presidente Hugo Chávez, que era o presidente da Venezuela até 2012, vou escrever o nome dele aqui, Hugo Chávez. O presidente Hugo Chávez, que era presidente até 2012 da Venezuela, morreu por causa de um câncer. Ele foi se tratar em Cuba e ouviram a notícia de que ele estava morto. Então, Hugo Chávez, desde 2012 estava morto, não era mais o presidente da Venezuela. Isso causou um impacto. Por quê? Hugo Chávez, para quem não sabe, é um líder populista. Populista é um termo usado na ciência política para falar aquele líder político, aquele estadista, que é amigo do povo, que o povo gosta dele, que o povo é amigo dele. Principalmente porque ele veio de origem indígena, de origem pobre. Muitas pessoas se identificavam com Hugo Chávez. É claro que na época do Hugo Chávez, por causa do sistema econômico que foi implantado na Venezuela, o chamado socialismo, havia uma oposição. E é claro que muitas vezes falaram que as eleições foram fraudadas, mas ainda assim o povo gostava de Hugo Chávez. Existia a oposição e os chamados chavistas, que eram a favor do Hugo Chávez. E vocês precisam memorizar essas palavras, porque serão de extrema importância. A oposição atacava o Hugo Chávez, aí no final ele ainda foi presidente e morreu, sem terminar o seu mandato. O que acontece quando o presidente morre sem terminar seu mandato? O vice assume, como acontece com a Dilma, que ela não morreu, mas ela sofreu impeachment, vem Michel Temer. Esse é o chamado presidente interino. O presidente interino da Venezuela foi o vice do Hugo Chávez. Quem era o vice do Hugo Chávez? Vocês já devem conhecer, Nicolás Maduro. Que será de extrema importância para entender a crise. Nicolás Maduro termina o mandato sem muita popularidade. Quando ele termina o mandato, o que acontece? O começo da crise econômica, e quando ele for para a eleição de 2013, o começo da crise política e social. Maduro faz uma reeleição ele vai para o segundo turno e vence o seu candidato opositor, só que não com muita popularidade, que era como Hugo Chávez, que era 20 e 30% de diferença, mas sim com míseros 1,5
de diferença contra o seu candidato, o que mostra que Maduro não era tão popular quanto o presidente antecessor, Hugo Chávez. Continuando, a eleição de 2013, Maduro terminou o mandato de Chávez, teve mais uma eleição, Maduro versus Capriles, chavismo versus oposição. O chavismo sempre ganhou contra a oposição, mas como eu disse anteriormente, 1,5% de votos de diferença, Maduro é o vencedor. Para ver como o chavismo estava perdendo a liderança com Maduro, pois começou a crise econômica da Venezuela, que eu vou falar no vídeo se vocês quiserem, claro. 1,5% de diferença por causa da crise econômica da Venezuela, por causa da crise do petróleo que se iniciou entre 2013 e 2014, na Copa de 2014, onde nós perdemos para a Alemanha, infelizmente. Então, ele vence e em 2014 há o início de uma série de protestos venezuelanos que culminaram a derrota de Maduro e que Juan Guaidó seja o presidente autoproclamado. São os protestos de 2014. Por que aconteceram os protestos de 2014? Por causa da crise social, que estava também ocorrendo. A violência e a corrupção estavam muito altos em padrões mundiais. A violência estava muito alta. O que aconteceu é que a ex-Miss Venezuela, muito amada pelos venezuelanos, Mônica e seu marido, Henry, Mônica e Henry, morreram em um latrocínio. Morreram. E sua filha de 5 anos foi ferida com uma bala, mas estava viva. Isso deixou muita raiva no coração dos venezuelanos, porque Maduro não estava fazendo nada, estava rindo, comendo seus banquetes como presidente, enquanto deixava a Venezuela nessa crise, Venezuela afundando em uma crise. Então ocorreram os protestos de 2014. Foram na rua os opositores, os chavistas, que nem eram mais chavistas, viraram opositores. Houve uma conversão de chavistas em opositores e fizeram protesto de 2014. Nesse protesto houve muita violência. Um garoto foi atropelado. Houve um encontro entre os guardas de proteção pública de Maduro e os protestantes de 2014. Mas eles não pararam por aí. Esses protestos continuam até hoje. São os protestos contra Maduro. Os protestos contra Maduro culminaram em vários opositores políticos fortes que queriam sair, que queriam deixar Maduro fora do trono de presidente. Um desses opositores foi Capriles. Capriles, depois da eleição, analisou bem e estava achando que a eleição era uma fraude, já que muitas pessoas não estavam gostando de Maduro na época que a eleição ocorreu, e ele achava que teve uma fraude eleitoral. Ele pediu para revisar pelo Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, mas ele viu que o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela estava enrolando ele, e ele pediu uma revisão total de todas as cédulas, de tudo, os votos que eram votos por biometria. Ele pediu revisão de tudo. Capriles se tornou um forte candidato, um forte opositor político, como outros opositores políticos. E o que Maduro fez? Calou esses opositores, que se tornaram presos políticos. Os presos políticos, que todos que eram opositores, estavam fortes na política, eram presos. Um deles foi um desses presos políticos foi um inimigo opositor do salvinismo, Leopoldo López. Leopoldo
Lopes. Foi preso por 14 anos. Foi preso por 14 anos com a falsa acusação, de acordo com ele e os opositores, de que ele teria violentado, que ele teve violência no protesto, realmente houve violência no protesto, mas a violência era na maior parte de Maduro. Então ele foi preso político e até falaram que ele estava morto. E por isso, muitos venezuelanos ficaram com raiva de Maduro por causa dessa grande onda de presos políticos, só porque eles eram opositores desse governo. E aí começou